2-1 do Palmeiras na casa do River, diante do que a gente viu, né, dessa festa incrível da torcida, Alicia. E aí, dá para comemorar esse resultado? Domi, boa noite para você, para o Danilo, para o PVC. Não sei a que você se refere com essa história de live palmeirense, não sei do que você está falando, mas é uma grande vitória do Palmeiras. É claro que fica esse susto no final de o River quase buscar o empate, mas a gente está falando de um pior cenário possível, seria aquele em que o Palmeiras teria saído com um empate do Monumental de Núñez lotado, né? Um River que há muito não é derrotado em casa, que vinha invicto a 12 jogos, então qualquer vitória seria uma grande vitória, e o Palmeiras fez um primeiro tempo extraordinário. No segundo tempo caiu muito, mas não foi o suficiente. Deu uma sensação assim, o primeiro tempo foi o jogo da ida em 2020, aquele 3-0, e o segundo tempo foi o jogo da volta, que foi o 2-0, em que o River tentou buscar o resultado, colocou muita pressão, mas não conseguiu. O Palmeiras precisa acertar, tem algumas lições aprendidas ali desse segundo tempo, mas o primeiro tempo do Palmeiras foi extraordinário, e eu escrevi sobre isso agora há pouco na coluna agora aqui para o UOL, que para mim o destaque da noite, para além da dupla Flaco Roque, obviamente, é o Andréas Pereira, que chegou, fez uma diferença absurda de imediato, né? Primeiro jogo dele como titular, segundo no Palmeiras, primeiro como titular, já com assistência, com escanteio, com falta perigosa, um jogador valiosíssimo e que para mim vai ser fundamental para o Palmeiras conseguir se classificar e buscar esse título da Libertadores e continuar brigando ali pela ponta do Campeonato Brasileiro. PVC, muito boa noite. O PVC tá ali meio na caverna, mas ele não foi sequestrado nem nada. Tá apenas em Quito para fazer a transmissão por lá. E o que torna esse o programa mais jornalístico do qual você já participou. Sim, eu estou em Quito, no Equador, depois de viajar por 14 horas. Eu saí da minha casa às 4 da manhã, desembarquei em Quito às 16 horas no horário do Brasil, 14 do Equador, cheguei ao meu hotel às 18 horas do Brasil, me posicionei, assisti ao jogo, estou aqui pronto para falar sobre esta grande partida, também sobre o Atlético, também sobre o Botafogo, e para falar do São Paulo, que vai jogar aqui no Equador amanhã. Outra grande decisão, LDU e São Paulo. Preciso fazer meu comercial. Amanhã você vai assistir LDU e São Paulo exclusivamente no Paramount Plus. Manda os cachês depois pra gente, hein, pra você, fazendo esse merchan. E aí, a gente fez essa enquete aí, se agora o Palmeiras é um dos fortes candidatos ao título. Por quê? Exatamente os dados que a Alicia trouxe, né? É um time que não é aquele River, como a gente estava até brincando no programa de ontem, é o pior River dos últimos tempos, essa expressão que está tão na moda, mas de fato era um time que estava 12 partidas invicto na sequência, só 2 derrotas na temporada, com essa torcida que a gente sabe que joga junto, que é o 12º jogador, e mesmo assim o Palmeiras fez um primeiro tempo perfeito, PVC. E aí, qual é o seu voto na nossa enquete? Não, eu acho que o Palmeiras conseguiu remontar o time, que é uma coisa que a gente está dizendo aqui, e acho que a gente falou em primeira mão. A terceira academia acabou, tem um novo time nascendo, que precisava nascer. Ele vai ter ainda, mas ele nasceu. O Palmeiras está num momento muito forte, principalmente quando marca a pressão a saída de bola do adversário, como foi o primeiro tempo. Quando cansa, acontece o que houve no segundo tempo. Vamos falar mais sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o que aconteceu nesse segundo tempo, mas quero saber o seu destaque dessa partida, Danilo. Joga agora por um empate em casa. Tá classificado, né? Definitivamente não. O jogo está totalmente aberto, ainda mais por esse gol nos últimos minutos aí do River Plate. O Palmeiras tem uma vitória gigante que poderia ser ainda maior. Por quê? O Palmeiras vencia por 2-0, dominou o primeiro tempo de uma maneira assustadora até. A impressão era que o River Plate estava jogando fora de casa, estava parecendo bola quicando, meio com medo, assim. Enfim, foi realmente impressionante o domínio do Palmeiras no primeiro tempo. E aí a gente fica na expectativa de como vai voltar para o segundo. Será que o River vai reagir? O River
conseguiu reagir, não que tenha feito o Everton virar o melhor em campo, mas conseguiu pressionar, ficou muito mais com a bola, em determinado momento teve 75% de posse no segundo tempo, e aí conseguiu diminuir, e esse tento aí que fez o Martínez, o Martínez quarta, com o desvio, deixa o jogo totalmente vivo para a quarta que vem no Allianz Parque. Claro que o Palmeiras tem uma vantagem, ainda assim destaco, é uma vitória gigante. O River Plate tinha 2 derrotas no ano. O Palmeiras continua 100% como visitante nessa Libertadores. O Palmeiras tem uma derrota nas últimas 29 partidas de Libertadores quando foi jogar fora de casa. São números impressionantes e que o Palmeiras continua aumentando. Vitória gigantesca, mas que poderia ser... O que é maior do que gigante, Domi? Não sei. Poderia ser maior do que gigante. Monumental. Monumental do Allianz. Domi, desculpa, mas só para complementar esse dado que eu acho muito relevante que o Danilo trouxe, e essa única derrota do Palmeiras é uma derrota pro Bolívar, na altitude, jogando com o time reserva, porque foi aquela partida entre as finais do Campeonato Paulista contra o Água Santa e que o Palmeiras mandou todo o time, né, B, né, os principais titulares nem viajaram, não jogaram, e essa é a única derrota do Palmeiras nesses 29 jogos aí que o Danilo falou. Mas eu amo o Danilo, porque ele fala 3 vezes que é uma vitória gigante, mas não tá nada definido. Tá nada definido. O Palmeiras nunca. Com esse elenco aí, jogando assim, com o Andréas Pereira começando esse primeiro jogo de titular. Danilo, vai tomar banho, tá? Já Olha, passou. Desculpa, mas só para complementar esse dado que eu acho muito relevante que o Danilo trouxe, e essa única derrota do Palmeiras é uma derrota pro Bolívar, na altitude, jogando com o time reserva, porque foi aquela partida entre as finais do Campeonato Paulista contra o Água Santa e que o Palmeiras mandou todo o time, né, B, né, os principais titulares nem viajaram, não jogaram, e essa é a única derrota do Palmeiras nesses 29 jogos aí que o Danilo falou. Mas eu amo o Danilo, porque ele fala 3 vezes que é uma vitória gigante, mas não tá nada definido. Tá nada definido. O Palmeiras nunca. Com esse elenco aí, jogando assim, com o Andréas Pereira começando esse primeiro jogo de titular. Danilo, vai tomar banho, tá? Já Olha, passou. Se eu vi o Botafogo fazendo 3-0 e tomando um empate de 3-3 com o Mirassol em 45 minutos, quem diria se o River não pode chegar em São Paulo e ganhar de 1-0 do Palmeiras? É claro que pode, Dono. Calma. Cara, eu vou apresentar esse programa. Pode falar o que você quiser aí, fantasiado de palhaço, se o Palmeiras não se classificar contra esse River, PVC. Tem jogo pra jogar. É que você não conhece o Palmeiras, não. Não conhece o Palmeiras. De gerações vai, diferentes. aposta. Você veio apresentar o programa de quê? Se o Palmeiras for desclassificado. Existem palmeirenses e conhecedores de futebol de gerações diferentes, gente que viu o futebol em maneiras diferentes, em versões diferentes. Estou falando desse time, PVC, esse elenco, esse treinador, o que fez hoje, o Andréas Pereira. Esse time, a gente não estava falando mal dele quando empatou com o Universitário? Não estava falando mal dele quando o Abel xinga repórter, esse técnico? Eu não estava falando mal dele quando o time ia perdendo jogos em casa. Até 2 jogos atrás, na soma de 20... São 23 jogos no Allianz Parque neste ano. O Palmeiras ganhou 13, empatou 6 e perdeu 4. Porque ganhou os últimos 2. Quando empatou com o Universitário, de 22 jogos, o Palmeiras tinha vencido a metade e não tinha vencido a metade. Então é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um time que é confiável, que é forte, que é bem estruturado, que se transformou durante a temporada, e isso deu muita insegurança em muitos momentos. Ainda dá. O segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro tempo. O Palmeiras é favorito para ter a classificação para as semifinais. E se as semifinais forem contra a LDU, vão ser dificílimas, mas o Palmeiras vai ser favorito. E se for contra o São Paulo, clássico é clássico e vice-versa. Eu acho que o Palmeiras é favorito desse lado da chave, menos favorito do que o Flamengo do outro lado da chave, embora o Flamengo não tenha vencido o Estudiantes ainda, né? Antes de você saber quem vai ganhar daquele lado da chave, Estudiantes.
Mas o ponto, eu acho que o Palmeiras cresceu muito, voltou a ter a força de marcar a saída de bola do adversário. É assim que nasce o escanteio. Voltou a ter força na bola parada. Muita gente estava reclamando que o Palmeiras desde 2023 não tinha mais a mesma bola parada de antes. E 28% dos gols desse ano, 25 de 90 gols, saíram de bola parada. 11% dos gols, 10 de 90, nascem de bola recuperada no ataque, que vira imediatamente gol, como foi o segundo gol. O Aníbal, criticadíssimo, recupera a bola, intercepta no campo de ataque, oferece para o Lopes, o Flaco dá o passe para o Vitor Roque. Aliás, como eu estou aqui no Equador, eu estava vendo a transmissão da Argentina que passava pela televisão colombiana, mas é a ESPN Argentina. E na volta do intervalo, o comentarista diz: "Estou muito impressionado com o futebol de José Manuel López. Não imaginava que estava jogando desta maneira, mesmo que tenha sido convocado para a seleção, que nos surpreendeu muito. Não imaginava este futebol de José Manuel López." Não é o Flaco, é José Manuel López, que foi um dos destaques de muitos que o Palmeiras teve no primeiro tempo. No segundo, foi o sistema defensivo, apesar de ter tomado o gol no final. Give me a reminder.